A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a todos, amigos e amantes da palavra de Deus, ouvintes. Em meio a essa pandemia que vem acontecendo no nosso país, eu, como professor da Escola Bíblica Dominical, senti-me na responsabilidade em estar fazendo essa aula, especialmente aos jovens, né? Eu, como líder de jovens da minha igreja, aqui da Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso, Cuiabá, sentir na parte de Deus, né, devido à falta, sentir falta de alguns irmãos, né, a não estarem presentes às aulas. Então aprove o Senhor colocar o desejo no meu coração em estar ministrando essa aula para vocês, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Não quero aqui me engrandecer, não quero aqui me expor, mas sim somente ensinar um pouco da palavra de Deus para os irmãos. Amém? A lição da qual nós vamos lecionar hoje se encontra a lição de número 8, né? Esse aqui é a revista dos jovens, uma lição maravilhosa, uma lição abençoada, né? Que tem sobre o tema Tempo de Conquista, Fé e Obediência, no livro de Josué, graças a Deus, né? E a lição é a lição de número 8, a batalha contra Ai, né? O texto do dia diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. 2 Crônicas 7,14. O pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota de Ai. Oh, glória a Deus! O objetivo que eu tenho é de refletir a respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai, compreender o motivo que levou os hebreus à derrota e conscientizar a respeito do arrependimento e da restauração divina. Graças a Deus. Texto bíblico, gente. Se você tiver um exemplar das Escrituras Sagradas, acompanha comigo. Está lá em Josué, no capítulo 7, o verso do 1 ao 11, que diz assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabe, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do átema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo. Subam alguns dos 1.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E aos homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele, os anciões de Israel, deitaram pó sobre a sua cabeça. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentaremos como ficamos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra os cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado, assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram.
e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Louvado seja Deus. Graças a Deus por esse texto tão maravilhoso da qual nós acabamos de ler. E nessa primeira introdução, a batalha e conquista dos hebreus na terra prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora a guerra seria contra uma cidade, estado fortificado chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal e a região de Betel. Aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena, e por isso Josué conduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pode resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Louvado seja Deus. Primeiro tópico da lição: a derrota em Ai. Louvado seja Deus. O perigo do pecado. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques dos inimigos. Deus havia dito que Josué não precisava temer, que ele tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Mas o pecado de um único homem, chamado Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Moisés descreveu a terra prometida como uma terra de montes e de vales, em Deuteronômios 11:11. Eu creio que essa declaração é mais do que uma descrição, ou seja, um contraste entre a paisagem montanhosa de Canaã e a topografia plana, monótona do Egito. Trata-se também de uma descrição geográfica da vida de fé, retratada pelas experiências de Israel em Canaã. Quando pela fé nos apropriamos da nossa herança em Cristo, experimentamos picos de vitória e vales de desânimo. E o desânimo não é inevitável na vida cristã, mas devemos nos lembrar de que não há montanhas sem vales. É o que nós estamos enfrentando nos dias atuais, essas pandemias. Igrejas fecharam ao decreto de leis humanas. Com isso entregou-se em si o desânimo de muitos cristãos. Hoje vemos escolas bíblicas dominicais vazias. Hoje estamos vendo templos, alguns ainda em recesso, de portas fechadas. Então há picos na vida do crente que ele está super crente e há picos que ele está desanimado, entristecido. Lembrando de que eles acabaram de vencer uma guerra contra Canaã, adentraram a terra prometida, ou seja, eles estavam no pico da vitória, jamais imaginariam uma derrota. Assim também deveria ser os crentes atuais. Estavam bem financeiramente, estavam estáveis, estavam bem até antes dessa pandemia chamada coronavírus. Mas de repente veio sobressair essa pandemia e a tristeza e o desânimo pegou o povo de Deus. E assim comparamos Josué. Mas Josué começa indicando que haverá uma mudança, pois Josué está prestes a descer o pico da vitória. Aleluia! Em Jericó, para o vale da derrota de Ai. Josué era um líder competente e experiente, mas também era humano e, portanto, sujeito a errar, assim como nós. Nessa experiência, ele nos ensina o que causa a derrota e como devemos lidar com o desânimo de nossas vidas. Oh, glória a Deus! E o perigo do pecado, ou seja, o pecador. Seu nome era Acã. Acã significa perturbação, e ele era da tribo de Judá.
Josué 7,16. Salvarem Josué, ou seja, observar em Josué 7,26 que a cor também significa perturbação. Ele é conhecido na Bíblia como o perturbador de Israel. Josué 7,25. Israel foi derrotado em Ai e o inimigo matou 36 soldados israelitas em decorrência da desobediência de Acã. Foi a primeira e única derrota militar de Israel em Canaã, o qual será para sempre associado ao nome de Acã. Olha aí. Jamais subestime o estrago que uma só pessoa, fora da vontade de Deus, pode fazer. A desobediência de Abraão, meus irmãos, lá no Egito, quase lhe custou a sua esposa. A desobediência de Davi ao realizar um censo sem a permissão de Deus causou morte de 70.000 pessoas, lá em 2 Samuel 24. E a recusa de Jonas em obedecer a Deus quase fez afundar o navio. Jonas, capítulo 1. A igreja deve vigiar com diligência para que nenhuma raiz de amargura brote ou cause perturbação. Hebreus 12, 15. Assim também Paulo demonstrou aos cristãos de Corinto, ao disciplinar o homem desobediente que se encontrava no meio deles, pois o seu pecado estava maculando a igreja toda. 1 Coríntios 5. Deus deixou claro que era Israel quem havia pecado e não somente Acã, como um indivíduo, porque Deus colocou a culpa da desobediência de um só soldado sobre uma nação toda. Por que Deus fez isso? Porque Israel era um só povo no Senhor, e não apenas um conjunto de tribos, clãs, famílias e indivíduos. Deus habita no meio do arraial de Israel, e era isso que fazia dos israelitas o povo especial de Deus. Êxodo 19, 5 e 6. Oh glória, o Deus Jeová caminhava no meio do povo, e portanto o arraial precisava ser mantido santo. Deuteronômios 23, 14. Qualquer um que desobedecesse a Deus profanaria o acampamento todo. E essa profanação afetava o relacionamento do povo com o Senhor, dos israelitas, uns com os outros. O povo de Deus hoje é um só corpo em Cristo. Consequentemente, pertencemos uns aos outros e afetamos a vida uns dos outros. Qualquer fraqueza ou infecção numa parte do corpo afeta os outros membros também. Mesmo se aplicar ao corpo de Cristo, se um membro sofre, todos sofrem com eles. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. 1 Coríntios 12, 26. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Eclesiastes 9, 18. O pecado que assolou fez com que o povo de Israel perdessem a glória de Deus. É o que vemos atualmente, pecadores que se embrameiam e se infiltram no meio da igreja, causando males degradantes, infeccionando a igreja de um modo geral. Aleluia. Cuidado com o pecado, meus irmãos. Acã ouviu seu comandante ordenar que todos os despojos de Jericó deveriam ser consagrados ao Senhor e ir para o tesouro de Deus. Josué 6, 17, 21 e 24. Uma vez que Jericó era a primeira vitória de Israel em Canaã, as primícias dos despojos pertenciam ao Senhor. No entanto, Acã desobedeceu e tomou o caminho perigoso que conduziu ao pecado e à morte. Tiago, capítulo 1, versículo de número 13 ao 15, quero ler com os irmãos, que diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. O pecado, sendo consumado, gera morte. Aleluia! Glória a Deus. Ou seja, viu, cobicei, tomei. Josué 7:21. Eva fez a mesma coisa quando deu ouvidos ao diabo, em Gênesis 3:5. E também Davi, quando se entregou à carne, em 2 Samuel 11-14. Uma vez que Acã cobiçou as coisas do mundo, levou Israel à derrota e causou a própria morte, bem como de toda a sua família. Oh, glória a Deus. O primeiro erro de Acã foi olhar. A outra vez e outra vez para os desposos. Ele olhou e provavelmente que não tivesse como evitar deveres da primeira vez, mas jamais deveria ter voltado o olhar para eles e pensar em tomá-los para si. A primeira vez que um homem vê uma mulher, pensa, ela é linda, mas é o segundo olhar que dá asas à imaginação e conduz ao pecado. Mateus 6:27 e 30. Se tivermos sempre a palavra de Deus diante dos nossos olhos, não começaremos a olhar na direção errada, fazendo com que não devemos. Provérbios 4:20 e 25. Para onde você tem direcionado o seu olhar? É um degrau, meus irmãos. Vi, oh glória, cobicei e tomei. Assim ele olhou aqueles despojos. Foi assim que ele viu os bens de Deus e que levar para ele. Sofreu a dura penitência de morte. E o duro que ele não levou só ele levou mais a família inteira junto com ele. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus e a consequência sobre Acã e sua família e todo o povo logo vieram. O pecado precisa ser tratado com graça e misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. Vivemos no tempo da graça e para hoje a palavra de Deus nos exorta que se confessarmos aos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João, capítulo 1, verso 9. O Senhor quer e é santo. O Senhor que é santo não pode abençoar um povo subestimado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. É necessário, meus irmãos, que nós venhamos reconhecer sobre os nossos erros, as nossas falhas, se possível confessarmos diante do Senhor os nossos pecados. Nós jamais devemos tomar para nós os nossos erros e guardar. O segundo erro de Acã foi ele ter dado nome aos tesouros de Deus e chamá-los de despojos. Não eram despojos, mas sim parte do tesouro do Senhor, e inteiramente consagrado a Ele. Não pertencia a Acã, nem mesmo a Israel, mas a Deus. Quando Deus identifica algo de modo específico, nós não temos direito algum de mudar essa definição. Em nosso mundo de hoje, inclusive no âmbito religioso, as pessoas estão reescrevendo o dicionário de Deus. Ai dos que mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5:20. Se Deus diz que algo é errado, meus irmãos, então é errado. E não há mais discussão sobre isso. O terceiro erro de Acã foi cobiçar. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando
esta o atrai e seduz, em 1 Tiago 1,14. Ao invés de cantar louvores em seu coração pela vitória que Deus havia dado ao seu povo, Acã imaginou em seu coração como seria ter todo aquele tesouro. A imaginação é o ventre no qual o desejo é concebido, e do qual ao seu tempo nasce o pecado. E nascendo o pecado, meus irmãos, gera morte. E o seu quarto erro foi pensar que poderia escapar incúme, ou seja, que escapar ileso disso. É o que muitos pecadores pensam. Vou pecar, um pecadinho, pedirei perdão, tudo bem. Mas ao esconder o que havia tomado para si, Adão e Eva tentaram encobrir o seu pecado, fugir e se esconder, mas o Senhor os encontrou lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 7. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Deuteronômios 32, 36, Hebreus 10, 30. Que tolice de Acã pensar que Deus não seria capaz de ver o que ele estava fazendo, quando todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 14, 13. Mas o pecado de Acã tornou-se ainda mais odioso ao se ter consciência de tudo que Deus havia feito por ele. Deus cuidara dele lá, da sua família, no deserto. Eles havia feito atravessar o rio Jordão em segurança e conceder a vitória ao exército de Jericó. Na aliança de Jubal, o Senhor havia aceitado Acã como filho. No entanto, apesar de todas essas experiências maravilhosas, Acã ainda desobedeceu a Deus, só para se apropriar de uma riqueza que nem sequer podia desfrutar. Muita gente trocando o amor de Cristo, o amor de Deus, pelas riquezas, farturas, a bens materiais. Onde está o seu coração nesse momento? Se ao menos tivesse esperado 1 ou 2 dias e tomado os despojos que quisesse depois da vitória em Ai, talvez a história seria diferente. Porque a Bíblia fala: buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Talvez a história teria sido totalmente outra. Vivemos no tempo da graça e para hoje a palavra de Deus nos exorta que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, louvado seja Deus. Que lição maravilhosa, né, meus irmãos? Que o Espírito Santo possa lhe conceder nesse momento, possa lhe tocar no seu coração. Confesse seus erros, seus pecados, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Segundo tópico da lição: o motivo da derrota, o pecado. A reação de Josué diante da derrota. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes. Prostrou-se diante do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentaremos quem ficarmos da além do Jordão. E curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradores e colocam a culpa no fracasso sobre o Senhor. Josué estava fazendo exatamente isso quando foi interrompido pelo Senhor. Aliás, essa foi a tese de Adão, que culpou a Deus pela queda, ao justificar que tudo começou com a mulher que tu me deste. É muito fácil jogarmos a culpa em alguém. É muito fácil pecarmos e buscarmos superfúgios e achar alguém que possamos colocar a culpa em alguém. O líder que Deus havia engrandecido em Josué, no capítulo 6, 27, encontrava-se agora mortificado,
Se alguma vez os nossos melhores planos foram completamente despedaçados, então podemos nos identificar com Josué e seus oficiais. O remorso, verso 6. O coração dos cananeus havia desmaiado ao saber das conquistas de Israel, mas a situação havia se invertido e o coração de Israel se derreteu e se tornou como água. O general que havia experimentado a derrota, um general que não havia experimentado nenhuma derrota, passou o resto do dia prostrado diante da arca em Gilgal. E os seus líderes rasgaram as suas vestes e colocaram pó sobre a cabeça e prostraram-se em terra e clamaram: Ah, Senhor. Esse era o comportamento típico dos israelitas sempre que se encontravam grandemente angustiados, como no caso de uma derrota militar, em 1 Samuel 4,12, ou depois de enfrentar alguma violência e vergonha pessoal, em 2 Samuel 13,19. Era as atitudes prescritas quando Israel voltava-se para Deus em tempos de grande perigo, ou de pecado como nação, Neemias 9,1, Esdras 4,1. Se Josué tivesse se humilhado antes da batalha, a situação teria sido diferente depois da batalha. E a Arca da Aliança era uma lembrança da presença de Deus no meio do seu povo. E a arca havia ido diante de Israel quando atravessaram o Rio Jordão, em Josué 3:11. Estivera com eles quando marcharam ao redor de Jericó, 6, do 6 ao 8. Deus não havia lhes ordenado que levassem a arca consigo para Ai, mas a presença de Deus teria ido com eles, com certeza. Se não houvesse pecado no arraial, sem a presença de Deus, a arca era apenas uma peça de madeira. E a presença da arca não era garantia alguma de vitória. Deus não habita no pecado. Não dá para nós servirmos a dois senhores, não tem como. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. E naquele momento que eles foram adiante da guerra, eles jamais imaginariam que Deus não estava com eles. No alto pico da vitória, estavam cheios, achavam que Deus jamais o deixaria. Perante um pecador, perante um erro, Deus não se fez presente naquela batalha. E no meio da oração de Josué, Deus ainda repreende o seu servo. Em sua oração, Josué falou com os israelitas incrédulos, sempre que se encontravam numa situação difícil, que exigia fé, porque não ficamos aonde estávamos. Foi o que fizeram no Mar Vermelho. Queriam desanimar. 14:11, Êxodo 14:11. Quando estavam sedentos e famintos no deserto, e quando foram disciplinados em Cades Barneia, Números 14:1-3, os judeus expressaram com frequência o desejo de voltar para o Egito, mas Josué prostrou-se disposto a atravessar o Jordão e a sentar-se do outro lado. Mas leia essa oração e encontrará nela um tom perigoso, escreveu George Mason. Josué repreende a Deus para se culpar o Senhor pela presença de Israel em Canaã e pela derrota humilhante que havia acabado de sofrer. Quando vivemos pela fé, meus irmãos, apropriarmos-nos de tudo que Deus tem para nós. A incredulidade, porém, sempre se contenta com algo que daquilo que Deus tem de melhor. E é por isso que a Epístola aos Hebreus, que está escrito lá na Bíblia, para estar o povo de Deus a prosseguir e a entrar na plenitude de sua herança em Cristo, Hebreus 6:1. Às vezes Deus permite que passemos por derrotas humilhantes para testar o quê? A nossa fé. E revelar o que de fato está acontecendo em nosso coração. Aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que a vida encontra em nós. E nem sempre sabemos qual é o estado de nosso próprio coração. Jeremias 17:9.
Qual o estado do seu coração, aluno? Qual o estado do seu coração, jovem, nesse momento? Faça uma reflexão da sua vida em meio dessa aula. Tu verás que Deus está falando contigo, viu, jovem? Assim, o arrependimento, Josué chega ao cerne da questão. A derrota de Israel havia privado o Senhor de receber a glória. Por isso, os israelitas deveriam se arrepender. Se o povo da terra perdesse o medo do Deus de Israel, Josué 2, 8 ao 11, a conquista seria muito mais difícil para Josué. O mais importante, porém, não era a fama de Josué, nem as conquistas de Israel, mas sim a glória do Deus de Israel. Não perca a presença de Deus por nada. Não troque a graça de Deus por nada. Não troque as suas bênçãos por nada, por um prato de lentilha, por uma oferta. Jamais. Vigia. Fica atento, porque o diabo não brinca de ser diabo. Se ele puder tirar de você o que você tem de mais importante, ele vai tirar. Aleluia. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, Acã toma de anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas. Esse precisava ser retirado. Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto por 40 anos, atravessou o Rio Jordão, contemplou quedas dos muros de Jericó, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. Daí então, tópico 3, a ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou com um memorial a travessia do Jordão, naquele instante que o coração do povo se derreteu, se tornou como água, outro memorial deveria ser erguido no vale de Acor. A consequência daquele erro ficaria para sempre na lembrança do povo. Mas como que Deus pode lembrar do pecador? Lembra, Deus sempre vai lembrar daqui. A preocupação de Josué não era com a sua reputação pessoal, mas com o grande nome de Jeová. Josué havia aprendido essa lição com Moisés lá em Êxodo 32, do 11 ao 13. Uma lição que a igreja precisa aprender hoje. Quero ler com os irmãos esse texto. Êxodo 32. Aleluia. Êxodo 32. Abra sua Bíblia, acompanha comigo. Deus é maravilhoso. Se você está gostando dessa aula, dá um joinha, clique aí no link. Se for da vontade de Deus, todo domingo estarei lendo algo da parte do Senhor, que para mim é maravilhoso compartilhar sabedoria e aprender também. Pode deixar seu comentário aí, que vai ser interessante. Êxodo 32, 11 e 13. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Olha aí. Por que não há de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. Eles dissessem: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que possam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se de todo o mal, e dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas dos testemunhos nas suas mãos.
escrita ambas e bandas de uma de outro, e banda escrita estavam. Glória a Deus. Deus tem promessa. Quando Deus quer exaltar, quando Deus quer fazer algo, é o nome dele que sobressai. E a preocupação de Josué não era com os israelitas, nem com os despojos, mas sim com o nome do Senhor. E o Senhor deixou que Josué e seus líderes ficassem prostrados em terra sobre o seu rosto até a hora do sacrifício do final da tarde. Deu-lhes tempo para que chegasse ao limite, a fim de que pudesse obedecer às suas instruções. E então falou a Josué: há um momento de orar e há um momento de agir. E havia chegado a hora de agir. Glória a Deus. E Deus entrega a cidade de Ai, um inimigo confiante. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes. Porém, os israelitas estavam formados pelo medo. Mas Deus, mais uma vez, restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse e nem se espantasse, porque te entrega a cidade inimiga em suas mãos. No capítulo 8:1. Esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para passarmos a recomeçar. Uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo, e a bênção do Senhor mais uma vez estava a caminho, e seria apenas uma questão agora de tempo. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu fico feliz, meus irmãos. Eu fico feliz em saber que Deus é um Deus misericordioso. É um Deus de maravilhas. É um Deus que pode mudar a sua vida, mudar a minha. Pode restaurar os nossos pecados. E agora Deus pega aquela derrota e transforma em vitória. A citação abaixo afirma exatamente o oposto do que quase todos hoje em dia, inclusive as pessoas da igreja, pensam da vida. Essas palavras são de um sermão realizado no dia 12 de agosto de 1849 pelo famoso pregador britânico Robertson. A vida, assim como a guerra, é uma série de erros, e não é o melhor cristão e nem o melhor general que dá o menor número de passos em falso. A mediocridade pode levar a essa ideia. Na verdade, porém, o melhor é que aquele que conquista as vitórias mais esplêndidas, extraído-as dos erros, esqueça os erros e use-os para organizar as vitórias. Glória a Deus. Uma vez que a nação de Israel havia julgado o pecado que contaminara o arraial, Deus poderia lhes falar em misericórdia e dirigi-los à conquista da terra. O Senhor firma os passos do homem bom no seu caminho, e se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pelas mãos. Não importa, meus amados, quantos erros venhamos a cometer, o pior erro de todos é não tentar outra vez, pois a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Olha aí que maravilha. Deus está dando mais uma oportunidade para você recomeçar, para você refletir, para você crescer. Glória a Deus por isso. E há estratégias para isso. Deus é diversificada. A estratégia de Deus é diversificada. Subtópico 2. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra, envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto, e outros tocando trombetas, mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo, e a estratégia seria em emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha, e quando os homens de Ai saíssem no calço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam e atearia fogo, saqueando. Josué 8:24.
os hebreus consumiram os habitantes de Ai, deixando um total de 12 mil mortos. Assim como Moisés, quase 4 décadas antes, levantou a sua vara para Israel prosperasse na peleja, em Êxodo 17:11, agora Josué, por seu turno, deveria levantar a sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória fosse completa. Josué 8:26. Deus tem uma vitória para te entregar. E essa vitória, quando Deus nos dá, a vitória é completa. Quando Deus nos traz essa vitória, alcançamos o êxito, a saída, para que nós possamos garantir que nós somos fiéis a Cristo Jesus. Mas o que me chama mais a atenção, o que me chamou mais a atenção, foi que Deus ouve a oração do justo. Deus ouve a oração do justo. Glória a Deus. Ai é capturada, ciente de que a batalha era do Senhor, em 1 Samuel 17:47, em 2 Crônicas 20:15, Josué guardou mais instruções. Assim, Deus lhe disse para erguer a sua lança em direção à cidade. Josué 8:18. Esse era o sinal para os outros soldados entrarem na cidade e atearem fogo, mas deveria ser dado no momento exato. Os homens de Ai e de Betel haviam caído numa armadilha e não foi difícil para o exército de Israel acabar com eles. Josué segurou sua lança até a vitória ter sido conquistada, gesto que nos faz lembrar a batalha que esse mesmo líder travou contra Amaleque, quando Moisés manteve as mãos erguidas ao Senhor. Olha aí que maravilha. Essa era a estratégia que Deus tinha na vida de Moisés, na vida de Josué. E Deus tem sempre uma estratégia para você, meu irmão. Deus tem uma estratégia para você vencer esse pecado, para você vencer as adversidades. Culto da restauração, subtópico 3 da nossa lição. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o monte Ebal e ali edificou um altar onde colocou pedras, uma cópia da lei de Moisés, com os oficiais hebreus, à volta da arca, a meio caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes à de Acã não deveria se repetir mais. Aleluia. Uma nova vitória. Quando amanheceu, o rei de Ai viu o exército de Israel posicionado diante da cidade, pronto para atacar. Certo da vitória, conduziu seus soldados para fora da cidade numa investida contra os israelitas. Mas os que correm mais perigo são os que menos se dão conta disso. Josué e seus homens começaram a fugir, dando aos homens de Ai certeza ainda maior da vitória. De acordo com o verso 17, os homens de Betel também participaram do ataque. Mas o texto não dá maiores detalhes. Não sabemos se já estavam em Ai ou se chegaram lá na hora da luta. Mas a sua participação provocou tanto a derrota de sua cidade como a de Ai. O povo de Ai foi descuidado ao deixar a sua cidade indefesa, mas assim é insensatez resultante do excesso de confiança. Quando o exército pequeno vê um exército maior fugir sem sequer lutar, isso lhes dá um sentimento de superioridade que pode levar à derrota. Como está o seu nível? Como é que está o seu nível de confiança? Como é que está o seu nível espiritual nesse momento, nesse gigante, nessa pandemia que nós estamos enfrentando? Falamos sobre o pecado,
Falamos sobre um homem chamado Acã, que pecou, com isso sofreu as suas consequências, foi morto, junto com sua família, apedrejado, por um erro, por se achar melhor, por cobiçar. Que lição maravilhosa aprendemos no dia de hoje. A conclusão dessa lição diz: aprendemos nessa lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso, o anátema foi retirado do meio do povo. O pecado, regido devidamente aos hebreus, puderam continuar lutando para conquistarem a tão almejada terra prometida. Graças a Deus. Meus irmãos, eu sei que o ambiente ainda não está pronto, né? Talvez há falhas aqui nesse professor, por isso eu preciso da compreensão dos irmãos, peço oração, peço ajuda de todos, né? Mas hoje essa lição no capítulo número 8 me fez refletir que Deus é maravilhoso, que mesmo o homem não merecendo, mesmo o homem não sendo merecedor, o Senhor ainda é misericordioso. Glória a Deus por isso. Você que assistiu essa aula, uma aula normal, ágil de 45 minutos, vai passar um pouquinho, mas já terminei a lição. Deixe suas perguntas, deixe seus comentários. Se você não gostou, amém. Louvado seja Deus, eu não estou aqui para me aparecer, né? Gosto de deixar minhas lições pré-prontas, já para mim ler e transpassar para você o que Deus me colocou no meu coração. E espero que você tenha absorvido melhor, tá? Perdoe os erros na leitura, os erros de português, né? Aos poucos nós vai melhorando, aos poucos Deus vai nos dando graça, né? E louvado seja Deus. Quero fazer aqui um apelo. Você que não é crente, vai assistir essa aula, você que ainda está desviado da igreja, não tem forças para voltar, ou até mesmo sofre por um pecado que ainda não conseguiu confessar a Deus, eu peço que você tenha paciência nesse momento. Espero que você tenha uma reflexão que o Senhor Jesus ele pode te dar uma nova vida, uma nova chance. Aonde quer que você esteja, curve sua cabeça. O Senhor Deus vai falar contigo nessa hora. O Senhor Deus vai lhe trazer uma reflexão de que você é capaz de superar todos os obstáculos do pecado, da vida de erro. E eu quero orar pela sua vida. Faça um concerto com Deus, porque Ele te chama nessa manhã. Hoje é dia 24/5/2020, domingo. E eu quero orar pela sua vida. E eu quero orar também para toda a nação brasileira, para toda a epidemia que vem, essas mortes da qual tem acontecido aí fora. Eu quero orar por você, irmã, irmãos, jovens, crianças, adolescentes. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso diante da Tua presença. Até aqui o Senhor falou ao meu coração através da sua lição, dessa lição maravilhosa de jovens em 2020. Pai, continua guardando o Teu povo, nos cobrindo com Teu sangue precioso, porque o Senhor, Tu sabes da nossa angústia, Tu sabes, Senhor, que nós precisamos de Ti. Só o Senhor é o Deus das nossas vidas. Pai, esse irmão que está, Senhor, nesse momento, pensando, Senhor, se volta ou se não volta, toca na vida dele agora, toca na vida dessa irmã, Senhor. Você que está com sonhos frustrados, o Senhor me diz que muitos assistirão esse vídeo, que estão com os planos frustrados, que estão desanimados, que o Senhor possa te tocar nessa hora. Toca, Senhor, na vida dessas pessoas que precisam, Senhor, tomar uma atitude, se levantar, Senhor, para carregar a cruz. Neste momento, perdoa os pecados dos que estão reconciliando. Perdoa, Senhor, cada um dessas almas, cada uma dessas vidas, Jesus, é que eu te peço nesse momento. Eu não sei que hora essa pessoa vai assistir, qual dia, mas o Senhor é o Deus misericordioso que pode resolver qualquer problema.
Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado. Você que ficou até o final. Aos que não ficaram também, amém. Deus sabe de todas as coisas. Deus abençoe sua vida. E a próxima lição estaremos aqui, se Deus quiser. Ou estaremos na igreja. Louvado seja Deus. Fique em paz, que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.